Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema é envelhecimento, espiritualidade e saúde. Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade da TV Mundo Maior. Hoje nós vamos falar de envelhecimento, espiritualidade e saúde. O desenvolvimento tecnológico da medicina, o entendimento do processo de envelhecimento, do processo biológico, fisiológico do envelhecimento, tem promovido um aumento da longevidade dos seres humanos. As populações estão morrendo cada vez mais tarde e a porcentagem de idosos na população geral está aumentando cada vez mais. Isso é uma boa notícia, é uma notícia que traz uma perspectiva nova para as nossas encarnações, para as nossas vidas. Mas ela também traz um efeito colateral, podemos dizer assim, benéfico, que no momento em que nós estamos chegando em alguns limites do conhecimento da matéria, alguns limites do conhecimento do corpo humano, nós estamos também abrindo portas para a necessidade do conhecimento da espiritualidade. E o idoso, sabidamente, é sempre alguém mais ligado à espiritualidade pelo fato natural de estar mais próximo do fim da sua encarnação, do fim da sua vida e ter mais tempo e mais necessidade de pensar nesse assunto. É por isso que o envelhecimento e a espiritualidade já andam juntos há muito tempo, mas agora andam juntos também na medicina e na ciência. Hoje a nossa entrevista com o Dr. Giancarlo vai falar exatamente sobre esse assunto. Vamos lá. Para conversar sobre o tema envelhecimento, espiritualidade e saúde, estou com o Dr. Giancarlo Lucchetti, geriatra, que faz parte de vários grupos, que fomenta, a divulgação sobre essa questão do envelhecimento e saúde, certo, Dr. Giancarlo? Certo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, Eu acho que é uma oportunidade única da gente estar discutindo aqui a ciência, a espiritualidade. E eu faço parte do grupo de estudos em envelhecimento da Associação Médico Espírita de São Paulo. Temos feito alguns trabalhos na área de saúde e espiritualidade, principalmente voltado aos idosos, E realmente a gente tem fomentado muito isso na parte acadêmica, além de formular teorias, formular hipóteses da parte espírita também. Então, eu gostaria de agradecer bastante aí pelo convite. Imagina, o tema que é bem interessante, E me diz uma coisa, está aumentando, o número de pessoas que estão relacionando essas questões entre envelhecimento e espiritualidade nos dias de hoje? Sem dúvida. Se a gente for notar, por exemplo, no meio acadêmico, em 1994, nos Estados Unidos, eram 5 escolas médicas que tinham esse tema saúde e espiritualidade. Hoje em dia são mais de 100, segundo os últimos dados da Cristina Puchalski, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ainda estamos tentando fomentar isso no meio acadêmico, estamos conseguindo aos poucos, mas a espiritualidade tem ganhado cada vez mais base científica. De 2000 para cá, esse número aumentou expressivamente, certo? Sem dúvida. Porque a gente vê vários cursos ou de medicina ou de outras faculdades que inserem a espiritualidade como ou matéria optativa ou como um curso, um curso extra. E está aumentando o número de pessoas que procuram essa nova vertente, Sem dúvida. Era uma demanda reprimida, na verdade, E agora a gente está conseguindo colocar nas universidades isso, a procura tem aumentado muito, os cursos têm sido vinculados, a gente teve um curso recente agora em Marília, um congresso em Marília, então cada vez mais isso tem ganhado espaço no meio acadêmico. Bom, como que você, o seu grupo, como que vocês estão fazendo essas relações entre envelhecimento, espiritualidade e a saúde? Como que vocês estão direcionando esses trabalhos? Bom, nosso grupo ele é um grupo que ele é assistencial, ele é um grupo de pesquisa e ele é um grupo de estudos, Na parte de estudos, a gente tem feito primeiro uma revisão extensa da literatura sobre o idoso, sobre a espiritualidade. A gente vê que o idoso ele é muito mais espiritualizado do que o jovem, por exemplo. Se a gente vê o censo demográfico do Brasil de 2000, os jovens, 3%, dos jovens, 9% se declararam ateus. Se a gente vê os idosos, 3% se declararam ateus. Então, a diferença é muito grande
O idoso ele vai mais à igreja ou ao templo religioso, o idoso ele tem uma maior espiritualidade, então a gente vê claramente isso. O grupo ele tem feito pesquisas, tentando ver a relação entre a espiritualidade no idoso e qualidade de vida, a espiritualidade no idoso e depressão, e o que a gente tem notado é que o idoso mais espiritualizado possui menos depressão, o idoso que tem uma maior religiosidade tem uma melhor qualidade de vida. Então isso são relações que nos Estados Unidos já haviam sido feitas com muita propriedade, mas agora a gente está replicando no Brasil isso. Então o grupo tem feito muitos trabalhos na área acadêmica e formulado hipóteses também do porquê envelhecemos, para que envelhecemos. Certo. Bom, então a gente pode afirmar que hoje o número, né, de pessoas, né, da chamada terceira idade, né, que hoje algumas pessoas julgam ser acima de 50, outros acima de 50, o número dessas pessoas que procuram, né, um componente espiritual e ou religioso está crescendo cada vez mais. Sim, sem dúvida. Existe algum porquê disso? Por que essa aceitação da espiritualidade vem com o passar do tempo e não vem no grupo mais jovem? Acreditamos que é pelas perdas inerentes ao idoso, né? Então, perdas desde a perda física, onde ele se sente um pouco mais dependente para fazer suas atividades, ele perde o emprego, no caso a aposentadoria. Então essas perdas que ele perde amigos, né, que acabam falecendo, todas essas perdas levam ele a um questionamento do material e costumam fazer com que ele transcenda, com que ele pense um pouco mais no espiritual, nos valores da sua vida, né? Então, provável justificativa para isso é realmente isso que eu acabei de falar. Certo. Bom, e essa é a questão da perda, né, do idoso. A gente vê muito que a visão fica debilitada, né, o sistema locomotor também, né, acaba sofrendo umas debilitações, acabam não andando, não fazendo as atividades que antigamente costumavam fazer. E isso gera depressão, né, uma tristeza maior. Como lidar, como começar a trabalhar com esses idosos que ficam depressivos, né, não é para menos, por se deparar com esses quadros? Eu acho que a primeira coisa é conscientizar o idoso que, na verdade, o envelhecimento não é um castigo, o envelhecimento é uma parte que ele vai ter que passar até como uma forma de evoluir. Então, você tem que mostrar para ele que, às vezes, as perdas estão relacionadas a um outro ganho, que seria o ganho espiritual dele. E a gente tem visto que o idoso, ele, quando começa a se deparar com o espiritual dele, ele tem muito mais prazer em viver, ele tem muito mais tranquilidade com a sua velhice, com as suas dependências. Então tem que ser trabalhado dessa forma. Certo. Bom, doutor Jean, nós vamos fazer agora uma breve pausa e nós voltamos já já.